O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois, no exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o nosso coração se alegra por aproximar-se à atualização na graça da encarnação. Não que Jesus vai encarnar-se de novo, não é isso. Mas que cada vez que nós celebramos o mistério na liturgia, nós somos transportados à graça que aconteceu no mistério celebrado. Quando celebrarmos liturgicamente o Natal do Senhor no próximo dia 25, seremos transportados ao Natal de nosso Senhor. Para ali o nosso coração não só contemplar, mas deixar ser salvo por esse grande dom de Deus que veio a nós no Natal. E justamente por isso, também, como disse ontem, repito hoje, até fiz questão de vir com um roxo um pouco mais claro, porque nós entramos numa época do Advento em que a nossa penitência e a nossa vigilância ela é salpicada pela alegria. É como se o roxo fosse regado pelo branco. O roxo da vigilância e da penitência regado pelo branco da alegria e da festa. Por isso que eu vim com um lilás, porque de agora até o Natal nós celebramos na liturgia a preparação histórica para o Natal. E começamos meditando hoje esta lista interminável de nomes, não para ser algo enfadonho. Ela por si só, e vou esmiuçá-la já, tem um sentido muito profundo. E o significado ainda maior desta genealogia é para mostrar para mim e para você que nosso Deus entrou na história humana com personagens históricos, concretos, reais.
a história que se desenvolve a partir da vida que é transmitida de pai para filho, e assim até a minha, você, não é? Você só está no mundo porque graças a Deus e graças ao seu pai e sua mãe você foi gerado. E assim consecutivamente. Nesta história Deus se faz presente. Deus assume a história com H maiúsculo. E Deus entra na história com H maiúsculo. Mas não de um modo extraordinário, mas Deus entra na história como membro da história, no desenrolar dela, naquilo que é próprio dela. Deus nos visita no cotidiano da história. É interessante notarmos, Mateus, ele começa a história de Jesus, não de Adão, como faz o evangelista Lucas, mas Mateus começa a narrativa a partir de Abraão. A rinite do padre está atacada, porque vocês não imaginam o cheiro de mofo que está nessa ermida, né? Chegamos à época chuvosa aqui no santuário, e aí com o santuário fechado, as portas fechadas, o mofo aproveita e prolifera grandiosamente. Então, peço perdão por esta indelicadeza de vez ou outra ter aí que lidar com alguns espirros, mas é porque o padre padece desta, não é nem enfermidade, né? Dessa doença crônica que é a rinite, e aproveita de braçada, né, Yara? O mofo e a chuva nesse tempo aqui. Bom, voltamos ao que interessa, que não é o nariz do padre literalmente, mas é o Evangelho, a palavra de Deus. Por que Mateus começa falando de Abraão? Porque Abraão foi o pai na fé. De Abraão para trás, não é que não interessa para Mateus, é que Abraão é o primeiro que espera o cumprimento da promessa de Deus. Então, veja o movimento que Mateus faz. E ele mesmo dá o resumo no versículo 17. De Abraão até Davi, 14 pessoas. Então, se você for pegar aí na sua Bíblia e for contar, Isaac, Jacó, Judá e etc., vai dar 14 pessoas até chegar ao nome de Davi. De Davi até o exílio, mais 14 gerações. E do exílio até Jesus, mais 14 gerações. Por que 14? Não 13, 12? Por que é um número tão preciso? Bom, de fato, podemos dizer da precisão histórica, mas para além da literalidade do texto, nós temos o sentido teológico do número 14. Quando nós pegamos o nome Davi, e no hebraico, né? O hebraico não tem vogais, só tem consoantes. Davi é formado por 3 letrinhas, que se nós fôssemos traduzir para o nosso dialeto, seria a letra D, a letra W e outra letra D. Ok? E essas letras no alfabeto hebraico também correspondem a um número. O D equivale ao número 4. E o W equivale ao número 6. Se a gente somar os números, que ao mesmo tempo são as letras do nome Davi, vai dar 14. DD, 4 mais 4, 8. Mais um W que é 6, 8 mais 6, 14. Justamente para mostrar que é na realeza de Davi que Deus prepara toda a história para a plenitude da revelação. E não aleatoriamente. São 3, né? São 3 gerações de 14. A de Abraão até Davi, a de Davi até a Babilônia, da Babilônia até Jesus. 3, o número da completude. Tudo estava completo. A partir da promessa feita a Davi, como nós ouvimos na primeira leitura. Este que virá para salvar, virá cumprindo a profecia.
de que seguirá adiante a linhagem davídica, isto é, a linhagem de Judá. Como nós ouvimos o versículo 10 do livro do Gênesis: o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão todos os povos. Bom, é da linhagem de Davi, é da promessa abraânica que Deus já faz, já na origem dos tempos, a Jacó, que virá aquele a quem todos os povos pertencem. Mas vamos lá, vamos ver outro detalhe muito rico deste evangelho, que faz com que a gente não o veja apenas como uma ladainha de nomes, e nomes difíceis por sinal, né? Se você está para pensar num nome para dar para o seu filho, aqui tem uma lista exemplar de nomes bons que você pode dar para os seus filhos. Brincadeiras à parte, não era costume numa tradição patriarcal, como era a sociedade na época do Evangelho de Mateus, mencionarmos o nome das mulheres na genealogia. Conta apenas o nome dos primogênitos do sexo masculino. Mas nós ouvimos aqui Mateus fazer algo de genial ou de original. Em dadas menções, Mateus faz questão de abrir um parênteses e dizer assim: esse aí era filho da fulana de tal, aquele lá era filho da Beltrana. Como nós ouvimos, por exemplo, falar de Farés, fala lá, né? Farés, de Zara, né? Cuja mãe era Tamar. Quem que foi Tamar? Quando nós vamos lá no capítulo 38 do livro do Gênesis, nós vamos ouvir falar de Tamar, que se passou por uma prostituta para assim gerar os filhos de Judá, né? Ela deitou-se com Judá, fingindo ser uma prostituta, e assim foi acolhida na corte, vamos dizer assim, né? No clã de Judá. Que interessante. Mateus faz questão de mostrar que a história da salvação não é uma história perfeita. Não são pessoas polidas, exemplares, não é mesmo? Mas o que isso tem a ver conosco? Olha, por exemplo, outro nome muito interessante que é mencionado aqui, quando fala de Salomão, o grande rei Salomão. E o que Mateus recorda? Davi gerou Salomão daquela que tinha sido mulher de Urias. É como que Mateus estivesse dizendo assim: Salomão, o grande rei Salomão, foi fruto de um adultério. Padre, mas o que o senhor está dizendo? Eu nada, a Sagrada Escritura, está escrito aqui, ó. Deus se vale da história humana, com as imperfeições da história humana e da liberdade humana para comunicar a sua graça. Isso para nós é grandioso, meus irmãos e irmãs, porque nós vemos que nem os nossos limites, sejam eles por soberba, tal como Tamar, que queria ser grande, sejam eles por sobrevivência, tal como Raabe, que era para não ser morta, seja por causa da infidelidade, tal como Davi. Deus se vale da nossa história quando nós não perdemos de vista a vontade dele. Apesar de todo o limite humano e de toda miséria humana que está presente na árvore genealógica de Jesus, isso não foi obstáculo para a graça. Pelo contrário, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É dessa árvore tortuosa que nasce o mais belo fruto da salvação, que é Jesus, o Senhor. E mais, há um outro detalhe muito interessante. Quando a gente pega a lista de nomes da Babilônia
até Jesus, Mateus fala que é 14, não é? Mas vamos ver se tem 14 mesmo. Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, e claro, né, o Jeconias que o padre não contou. Nós temos 13, mas Mateus falou que era 14. Como assim nós temos 13? Porque o nome de Maria não é menção como o nome das outras mulheres. Maria é parte inclusiva da genealogia de Jesus. Até porque, se não for por Maria, Jesus não vem ao mundo. Não há outra participação humana na geração de Jesus, se não for por Maria. Vejam a sutileza com a qual Mateus fala que toda a história da salvação, ou toda a história que antecede a salvação, tem seu conserto, tem seu ajuste final, nesse nome que é mencionado en passant, Maria. É dela que vem o mais belo fruto da salvação, é dela que vem Jesus, nosso Senhor. O que isso tem a ver conosco hoje? Em primeiro lugar, voltemos nosso olhar lá para o presépio. Olhar para o nascimento de Jesus é entender que Deus se vale de nossa história para comunicar a sua graça. Deus continua se valendo de tudo aquilo que é humano, tudo que é meu, tudo que é seu é importante para Deus, e Ele não despreza absolutamente nada. E ainda os nossos erros encontram nele possibilidade de redenção. E mais, olhar para esta história com H maiúsculo, ver nela a nossa história com H minúsculo, é perceber uma discreta presença que transforma tudo à medida da graça de Deus. A discreta presença da Mãe do Salvador. É Maria que traz a nós aquele que veio para governar todas as nações com um cetro de ferro e com poder. É Maria que por sua docilidade entra de uma maneira inesperada na história da salvação, mas não por causa dos seus pecados, mas por causa da sua docilidade. É por isso que a antífona do ó que nós cantamos hoje, de aclamação ao Evangelho, vem falar da sabedoria do Altíssimo. O bendito fruto de Maria é aquele que é a sabedoria encarnada, tal como nos recorda São Luís Grignon de Montfort, ó sabedoria encarnada. Quem já leu o Tratado da Verdadeira Devoção está acostumado a ouvir São Luís referir-se a Jesus com este nome, ó sabedoria encarnada. E assim nós cantamos hoje, ó sabedoria do Altíssimo. Tudo determina com doçura e com vigor. Sim, a sabedoria do Altíssimo ultrapassa a sabedoria humana, porque a gente pensa que para realizar algo perfeito nós precisaríamos de instrumentos perfeitos. E aliás é assim. Quando algo sai do script um tiquinho, a gente considera aquilo como não sendo perfeito. Exemplo, vou dar um exemplo aleatório. Você prepara uma festa e aí milimetricamente calcula do cardápio à decoração, da música que vai ser tocada até os convidados que participarão, para ser a festa perfeita, o casamento do ano, não é? Aí vai que na hora do vamos ver, o instrumentista, o músico, erra um acorde. Acabou. Tem muita noiva por aí que fala que o casamento dela não foi perfeito por conta disso, porque aconteceu um negocinho de nada ali
na hora da festa, que para a maior parte das pessoas é relevante, irrelevante, né? Imagina, vou dar o exemplo aqui do Fábio. Quantas músicas o Fábio não toca num show? Se ele errar o acorde na introdução de uma, não vai fazer lá muita diferença no final do show, né? Mas talvez para a dona da festa ou para o dono da festa vai ser: acabou, não foi o casamento perfeito, porque o instrumentista, na hora que eu fui dançar a valsa, errou o primeiro acorde. E aí leva aquilo como uma mágoa para o resto da vida. A gente acha que algo para ser perfeito e para o resultado ser bom, tudo tem que ser perfeito, do começo ao fim. A sabedoria do Altíssimo age de uma outra maneira. A sabedoria do Altíssimo é tão sábia, é tão superior à nossa, que não tem problema nenhum usar instrumentos imperfeitos, porque o perfeito não se deixa contaminar pela imperfeição dos seus instrumentos. Que bonito, meus irmãos e irmãs, o perfeito plano de amor de Deus não foi contaminado pela imperfeição humana. Pelo contrário, Deus se valeu da miséria humana e redimiu, salvou a miséria humana, para que desta natureza humana decaída pudesse ser mais uma vez vindo para nós a natureza humana redimida no amor. Tudo a sabedoria de Deus dispõe com doçura e com vigor. Desde a criação do mundo até a criação de Maria como imaculada. Tudo Deus dispôs para que nós pudéssemos ser salvos. Portanto, meus irmãos e irmãs, neste primeiro dia desta etapa final rumo ao Natal, neste primeiro dia da oitava que antecede ao Natal, nós olhamos para o Natal e vemos no Natal um fato histórico consumado, mas um fato histórico que quer consumar também a nossa história de homens e mulheres do século 21. E assim aprendemos a olhar para a nossa história com suas luzes e sombras como uma oportunidade para comunicar uma graça que ultrapassa-nos e que ao mesmo tempo redime-nos. Desde que nós tenhamos a coragem de endireitar ou direcionar a rota da nossa história com H minúsculo para Ele que é a sabedoria eterna e que se fez carne. O Natal está aí, está às nossas portas. É tempo da gente alcançar mais uma vez a plenitude do amor de Deus que chega a nós na docilidade de uma criança e deixar que esta docilidade também mude a nossa maneira de ver as pessoas, o mundo e a nós mesmos, para que, sendo o nosso coração uma verdadeira manjedoura que acolhe o menino Deus, possamos também nós irradiarmos a alegria de saber que Deus nos visita no cotidiano da nossa vida e continua nos visitando no cotidiano da nossa história para nos comunicar a força do seu amor e a graça da sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por intercessão de Maria que nos trouxe o Salvador, apresentemos a Ele as nossas preces. A nossa resposta será: